Alô, você? Gente, é um prazer enorme estar com você de novo. Hoje a gente tem um tema curtinho, porque afinal de contas é só a abertura do tema. É só para te dar a informação básica com a qual você consegue aprender a lidar com seres que a maioria acha extremamente difícil, porque tem um monte de subdivisões. Mas você vai tirar de letra. Sabe qual é o nosso tema de hoje? Vamos fazer introdução à botânica, ao mundo mágico das plantas. E lembra que as plantas não são aquela coisa passiva que a gente imaginava. Pesquisas modernas mostram seres completamente dinâmicos. Você não vai acreditar. Elas devem se divertir muito com a gente, porque você imagina que as plantas são capazes de comunicar através de substâncias liberadas no ar. Muitas vezes uma planta é atacada por um herbívoro, ela consegue avisar as outras plantas e elas conseguem liberar substâncias que atraem os predadores desses herbívoros. Aí eles vão ter que se mandar e a planta se sai numa boa. Portanto, amigo, tem muita pesquisa moderna que mostra esse mundo fascinante que é o mundo das plantas e que a gente carece, na verdade, de uma grande ignorância acerca delas. Mas vamos lá. Então tá aí a introdução à botânica. Você tem aqui um cladograma. Que nome feio, Geraldo. Olha aqui, vou escrever aqui, cladograma. Você vai ser chamado cada vez mais para entender esses cladogramas. O cladograma conta a história filogenética, a aproximação entre os diferentes grupos. Na verdade, ela conta a história biológica desses grupos aparentados. E é muito fácil, porque sempre que cair um cladograma numa prova, num teste, num vestibular, no Enem, é só você olhar o cladograma e você tem ali os dados para você deduzir. Observe lá esse nosso cladograma. Primeira coisa, aí estão as plantas, as grandes divisões. Briófitas, pteridófitas, gímenos e angios. Primeiro dado. Antigamente diriam, nossa, as angiospermas são mais evoluídas do que as briófitas. Olha o termo que eu usei, mais evoluídas. O homem é mais evoluído do que a barata. Amigo, isso é passado. Passado. Na atualidade, com cladograma, a gente não fala mais isso. Você vê que todos terminam no mesmo patamar. Claro que existem alguns seres mais sofisticados e complexos do que outros. Mas pensa bem, se todos estão na Terra até hoje, é porque todos tiveram sucesso de sobrevivência. Logo, eu falo que um é mais complexo do que o outro, mas jamais que um é mais evoluído do que o outro. Cada um teve sucesso ao seu modo, eu repito. Sabe o que isso significa? Que esses seres apresentaram diferentes estratégias de evolução ou diferentes estratégias evolutivas. Viva a diversidade! Tá? Agora, aprendendo a ler. Cada vez que você olha uma marquinha dessa, um joelhinho desse, significa um evento novo que é compartilhado por todo mundo que está na frente. Então aqui já tem uma parte substancial da botânica. Quem é o grupo que tem origem às plantas terrestres? As algas verdes. Lembra que eu falei as clorofícias? Mas como que uma alga verde, um dia ela resolveu... Não. Começa a entender. Provavelmente o que a gente está falando de algas verdes que viviam em bordas, por exemplo, em local onde tinha época que tinha água, daqui a pouco a água deixava, tipo onde você tem maré cheia, maré baixa. E é claro que foram selecionadas características que permitiram com o tempo que elas conseguissem desenvolver em terra. Uma delas, olha aqui, ó, o revestimento das estruturas reprodutivas por células estéreis. No momento que você reveste, você protege. Aí o embrião
resultado lá da fecundação, fica protegido pela estrutura feminina. Isso quer dizer que todas as plantas compartilham destas duas características. E você tem as briófitas, lá o grupo dos musgos. Só tem um detalhe. As briófitas são pequenininhas. Elas não conseguem, nenhum musgo é grande. Sabe por quê? Porque não tem vaso condutor de seiva. Não consegue transportar seiva a grandes alturas, porque vai só por difusão. E aí ocorre um evento interessante, apareceram os vasos condutores de seiva. E você vai ter que guardar o primeiro, a gente nunca esquece. Qual é o primeiro grupo que tem vaso condutor de seiva? As pteridófitas, grupo das samambaias. E nós já tivemos época na Terra, lá no Carbonífero, por exemplo, que as pteridófitas formavam vastas florestas. Foi a época de áurea das pteridófitas. Mas tem uma coisa legal e importante para a gente saber. Tanto as pteridófitas quanto as briófitas dependem ainda da água para o processo de fecundação. O gametinha masculino ele tem que nadar até encontrar o gametinha feminino. E apareceu um evento novo interessante, que foi o tubo polínico, que passou a conduzir o gameta masculino até o gameta feminino e apareceram as sementes, dando origem às gimnospermas. Gímenos quer dizer nu e esperma quer dizer semente. Então aqui está o grupo dos pinheiros, lá das coníferas. Lembra que no sul do Brasil tem a Araucária angustifolia, que é o pinheiro do Paraná, que dá o pinhão. Pinhão serve de alimento, mas pinhão não é fruto, pinhão é semente. Esses vegetais não têm frutos. E aí apareceram as verdadeiras flores e os frutos, e deram origem às angiospermas. Anjo quer dizer urna. A semente está protegida por uma urna. Que urna? O fruto. Então, nós já passamos a época áurea lá das pteridófitas, depois das gímenos, até ali o declínio dos dinossauros, e hoje, gente, a base da cobertura da Terra é de angiospermas. Se você guardar esse cladograma, gente, já tem um acesso muito bom às questões de botânica. Mas essas questões de botânica também podem envolver alguns conceitos. As briófitas e pteridófitas têm os gametas escondidos, a gente chama de criptógamas. Gímenos e anjos, lembra que tem estrutura reprodutora visível, como a flor, são fanerógamas. Agora, quem é que produz semente? Semente é esperma. Vegetal é fito. Então, espermatófita é vegetal que produz semente. Quem é espermatófita? Gímenos e anjos. Tá? Então, estou apagando aqui agora. Espermatófitas, gímenos e anjos. Agora, traqueófitas, plantas vasculares, aí vem desde aqui, ó. Pteridófitas, gímenos e anjos. Características do reino plante. Tá? A primeira coisa, esse cladograma você vai olhar N vezes. E lembra, principalmente botânica, que há mais em provas e mais zoologia, o que é que a gente vai aprender? Tudo que for novo, tudo que for exclusivo, porque é isso que define a resposta. As plantas são eucariontes, autótrofas, né, fotossintetizantes, pluricelulares, vivem em tudo que é lugar e têm verdadeiros tecidos. Os embriões são pluricelulares e maciços, metagenéticas, guarde bem isso. Então tem reprodução sexuada alternada com reprodução assexuada. E tem mais de 320 mil espécies. Agora eu quero que você guarde o seguinte. O ciclo de vida é chamado haplodiplobionte ou haplodiplonte. Por quê? Porque uma fase da vida é haploide
as células são N. A outra fase da vida é diploide. Então, as células são 2N cromossomos. Tá aqui, ó. A meiose é chamada intermediária ou espórica. Aqui eu peço outro cuidado para você. Em qualquer lugar desse planeta, quando a gente ensina a meiose para os alunos, a gente ensina um modelo da meiose animal. Só que ninguém diz para você que você está estudando o modelo animal. E em animais, a meiose ocorre para produzir gameta. Lá no indivíduo adulto, portanto no final da vida, a gente chama de meiose final ou gamética. Em alguns fungos e algumas algas também, a meiose, como Chlamydomonas, a meiose só ocorre no zigoto. Então, no início da vida, o zigoto é a célula-ovo, chamada inicial zigótica. Nas plantas é diferente. A meiose ocorre entre uma fase e outra, por isso é chamada intermediária ou espórica. A meiose vegetal não dá origem a gameta, gente, dá origem a esporo. Dá uma olhada aqui, ó. Espórica, porque forma esporo. As duas fases a que me referi estão aqui, ó. Fase assexuada é o esporófito, que é diploide, 2N, e assexuada o gametófito, o haploide. Mas é fácil, ó. Fito é planta, planta que produz esporo, planta que produz gameta. Aqui você tem um esqueminha. Então você vê, você está aqui o indivíduo diploide. Quem é o indivíduo diploide? O esporófito. Onde é que ocorre a meiose? No esporófito, para produzir o quê? Esporo. O esporo germina e dá origem ao indivíduo haploide, que é o gametófito. Por mitose, o gametófito, tá aqui, ó, o gametófito produz gameta feminino, gameta masculino, ocorre a fecundação e a formação de um zigoto diploide que, por mitose, dá origem a um novo indivíduo diploide. Esse esqueminha também está aqui. Olha que bonitinho. Ciclo haplodiplobionte, muitas algas e plantas. Metagênese, alternância de gerações. O que quer dizer isso? Uma geração é sexuada, a seguinte é assexuada, a próxima assexuada e vai alternando. Aqui estão os indivíduos. O gametófito, haploide, mitose, gameta. Os gametas se fundem, fecundação, zigoto, diploide. Aqui, o zigoto dá origem ao embrião, que por mitose forma o esporófito, que é diploide, que por meiose forma o esporo, que é haploide, que dá origem a um novo organismo haploide, chamado de gametófito. Ó, a meiose é chamada espórica ou intermediária. Aqui, eu quero te dar uma dica. Quando você sair à rua e olhar as plantas, ou você está olhando para o esporófito ou para o gametófito. A gente tem que saber qual é a fase dominante. Então, presta bem atenção na tela. Nas briófitas, o musgo, a planta propriamente dita, é o gametófito. A gente põe que ele é maior que o esporófito. Quando você olha o musguinho, ele está assim, ó. Aqui está a plantinha propriamente dita, com folíolo. Esse é o gametófito. O esporófito cresce em cima do gametófito feminino. Aqui está o esporófito. Agora, nas samambaias, pteridófitas, nos pinheiros, as gimnospermas, e na maioria das plantas, aquelas que têm flor e fruto, as angiospermas, qual é a nossa realidade? A planta propriamente dita é o esporófito, que predomina sobre o gametófito. O gametófito é transitório. Então, amigo, quando você olhar um pinheiro, você está vendo quem? O esporófito. Quando você estiver vendo uma goiabeira, pé de manga, você está vendo o quê? Uma bananeira, está vendo o esporófito. Ai, o gametófito. Ele está lá dentro do esporófito na época de reprodução, só que a gente não vê. O gametófito masculino é o tubo
polínico. E o gametófito feminino, o saco embrionário. Então, vou escrever aqui para você nunca esquecer. Gametófito masculino, tubo polínico. Gametófito feminino, saco embrionário. Gente, você não tem como fazer confusão, sabe por quê? O ciclo de vida de toda planta é igual. Você aprendeu o tema abordado neste momento. Você aprendeu que são duas fases, esporófito, que é diplóide, reprodução assexuada, gametófito, haplóide, reprodução sexuada, repete em toda planta. Então você já sabe como toda planta reproduz. O teu desafio é olhar para a planta e saber se está vendo gametófito ou esporófito. Mas ele também é moleza, porque o que eu te falei, somente em briófita o gametófito predomina sobre o esporófito. Os demais, a planta que você vê, a samambaia que você tem em casa é o esporófito. Aprenderam? Esta é a base da botânica. Se você entendeu a base da botânica, o que vier aí para frente, amiguinho, é lucro. Tá bom, gente? Grande abraço. Teremos outras oportunidades.